2022. E mais uma vez eles estão parcelando, né? Ou seja, vai rolar para frente, as pessoas que deveriam receber isso daí vão receber parcelado. Isso gera instabilidade, porque imagine o seguinte, eu combino com você uma coisa, eu vou pagar a dívida com você, vamos supor, no final do ano. E aí chega o final do ano e eu não pago essa dívida. Poxa, você fala, Luiz, você falou para mim que ia pagar, você demorou tanto tempo para pagar. E agora você vai parcelar essa dívida em 2 vezes? Isso gera uma desconfiança, isso gera um descrédito realmente na minha pessoa. E principalmente para o mercado. Isso não é muito bom, não é bem visto para o mercado. Então por isso que gera toda essa incerteza. A gente está vendo a Selic subindo porque o governo está querendo controlar a inflação, que está subindo demais. Consequentemente o dólar sobe também. Então vou recapitular para você aqui os pontos que eu já te falei, tá? O furo do teto dos gastos públicos, que eu falei, poxa, não dá. Esse foi a gota d'água, como eu falei, a questão aqui não é as famílias que vai receber, mas é a má gestão do nosso governo. E querendo alertar você que não tem nenhum salvador da pátria que vai realmente mudar a situação do nosso país, a não ser que você mesmo lute pela sua própria vida, pelo seu dinheiro, pela sua família, seus objetivos, enfim. Auxílio Brasil eu falei, a PEC dos precatórios. Então o que a gente está vendo? As coisas aumentando demais. A gasolina chegando a R$ 6 em alguns lugares, chegando a R$ 7. Os preços dos alimentos estão subindo. O preço de uma série de coisas está subindo, o gás subindo, energia subindo, enfim, uma série de coisas está acontecendo. E isso reflete no seu bolso. Então eu quero ajudar você realmente a tomar medidas, a você fazer alguma coisa para que você possa realmente se blindar disso, ou buscar alternativas, principalmente para o seu dinheiro, porque não dá para ficar só no Brasil. É por isso que eu estou fazendo realmente essa live, fazendo esse vídeo para alertar você. E talvez você fale, Luiz, mas eu nem invisto ainda, a minha situação financeira está complicada, eu estou passando necessidade, eu preciso ganhar mais dinheiro, enfim. Não importa a sua situação, alguma coisa vai servir para você. Talvez não neste momento, mas vai servir em outro momento. Então quero que você fique atento a isso, para que você possa realmente aplicar as coisas que eu vou falar aqui. Então o que acontece? Se os preços estão subindo demais, né? Se você não sabe aqui o histórico do Brasil, nós já tivemos uma taxa Selic na casa de 14,25% ao ano, ok? E aí a Selic foi caindo, e o governo chegou, por exemplo, a baixar para 2%. O Banco Central chegou a baixar para 2%. Só que uma hora essa conta ia chegar, porque infelizmente o Brasil não tem estrutura para suportar uma taxa Selic tão baixa. E aí o que aconteceu? A inflação foi subindo, foi subindo, foi subindo. E o que acontece quando a inflação sobe? A inflação é aqui, a alta generalizada dos preços. E para conter a inflação, o governo faz o quê? Ele aumenta a Selic, porque a Selic é a taxa mãe, é a taxa base da nossa economia. É com base nessa taxa que os bancos se baseiam para emprestar dinheiro para mim e para você. Então, se você vai tomar uma decisão, por exemplo, de pegar um empréstimo no banco, se você vai tomar a decisão, por exemplo, de financiar a sua casa, comprar alguma coisa, por exemplo, você vai pensar 2 vezes. Espera aí, os juros estavam mais baratos. Ajunta também a questão da pandemia, a má eficiência da gestão do governo, corrupção, uma série de coisas que infelizmente são problemas velhos no Brasil. Então eu já não acreditava realmente na melhoria, porque o nosso histórico infelizmente é um histórico de corrupção. E agora com tudo isso que está acontecendo para mim, falei, poxa, é a gota d'água, tá? Eu já vou adiantar para você sobre o que eu vou fazer. E eu falava, meu dinheiro está investido no Brasil. E eu já tinha o desejo de investir no exterior. Não só questão de desejo, mas necessidade de investir no exterior. Porque não dá para deixar o dinheiro só no Brasil. Eu estava programando para fazer isso o ano que vem, em janeiro de 2022. Mas eu falei, não, para mim chega. Eu já quero antecipar isso. É um horizonte de tempo curto, de janeiro para outubro. Estamos chegando agora em novembro, enquanto estou gravando essa live aqui. Mas enfim, é só um alerta mesmo para você que não dá para ficar com o seu dinheiro só no Brasil. Infelizmente é um risco muito grande, é um preço grande que a gente pode pagar. Tá? E no final, eu vou deixar um alerta para você que tudo isso que eu estou fazendo é a minha parte. Mas que no final não adianta de nada. Luiz, como assim não adianta de nada? Você está falando para mim investir o dinheiro não só no Brasil, mas fora do Brasil? Ou seja, quer dizer que você falou que está cansado do Brasil, mas vai continuar investindo aqui? Vou continuar investindo aqui e já vou te explicar os motivos também pelo qual eu vou investir. Tá? Mas eu já falei sobre isso. O que a gente viu também recentemente no mercado, semana passada, enquanto eu gravei esse vídeo? O Guedes, né, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu demissão. Então, saiu uma notícia que ele pediu demissão, depois falaram que ele não pediu demissão, enfim.
ficou aquele clima meio chato, disse que o nosso presidente, né, falou para ele voltar atrás, não pedir demissão. Então fica uma incerteza. Imagine você estar num país a qual o ministro, aquele que veio para resolver o problema econômico do país, né, ele que é um cara muito conceituado, tá falando do profissional, um cara muito conceituado, tem muito estudo, muito conhecimento, veio para resolver. E ele tinha realmente boas propostas para colocar o Brasil nos trilhos, para fazer o Brasil voltar a crescer. Né? A gente teve a reforma previdenciária. Poxa, o objetivo da reforma previdenciária era o quê? Era trazer economia. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo, querido. Era para trazer realmente economia para o país. Mas, infelizmente, veio a pandemia. O que aconteceu? Colocou todos os planos por água abaixo. Então, novas medidas foram criadas, mas, infelizmente, o governo encontrou barreiras, tentando criar mais impostos, inclusive sobre os dividendos, né? Tá praticamente aprovada a tributação dos dividendos nas ações, os fundos imobiliários estão isentos ainda. Enfim, o governo sempre cria alguma forma de ter mais dinheiro, mas acontece que acaba gastando mais, e criar mais impostos não é a medida que funciona a longo prazo. Gera um efeito bola de neve, o governo gera dívida, né? E aí o que acontece? Ele não tem dinheiro para pagar realmente essa dívida, fica postergando, fica parcelando, isso gera só instabilidade para o país. Então, automaticamente, gera um efeito bola de neve e várias coisas são influenciadas que eu já vou falar para você aqui, tá? Então a inflação é ruim porque, como eu já te falei no começo, você está vendo tudo subindo, gasolina subindo, um monte de coisa. Eu não vou repetir aqui, que você está vendo literalmente no seu bolso o preço das coisas, como é que está acontecendo. Já falei da gasolina, dos alimentos. Isso acontece que vai contrair a nossa economia. O nosso país era para crescer muito mais, né? E já saiu previsões de bancos, por exemplo, como Itaú e outros bancos mais, já estão prevendo, já estão fazendo uma projeção de um PIB menor. Ou seja, o Brasil vai crescer menos, ele vai ter uma retração no PIB, justamente por conta de quê? De toda essa instabilidade econômica. E literalmente, como eu sempre vou repetir, isso afeta a sua vida, afeta o seu bolso. Você precisa entender um pouco o básico de economia. Você não precisa de ser um economista, eu não sou economista. Simplesmente eu estudei, eu me liguei, eu acordei, eu despertei de que essas coisas influenciam a minha vida, influenciam na mesa da minha esposa, da minha filha, dos meus sonhos, dos meus projetos. E que eu preciso criar alguma medida enquanto ser humano dizendo aquilo que está sobre o meu controle, aquilo que não está no meu controle, estou em paz. Então você não pode ficar dependendo de A, de B, de C, para você achar que algo vai transformar a sua vida. Não. Abaixo de Deus, você é o único responsável pela sua vida, o único capaz de fazer alguma coisa pela sua vida. Então por isso que eu estou alertando aqui você, que você precisa fazer alguma coisa para que você possa ter uma vida plena financeiramente. O foco aqui principal é finanças, mas também afeta outras áreas da sua vida. Você precisa aprender como é que faz isso, tá? Então literalmente o seu bolso está sendo afetado, né? E com isso a gente está vendo aí todo esse impacto que está acontecendo. Se não bastasse, por exemplo, a questão do Paulo Guedes, os ministros também, os secretários do Ministério da Economia também pediram demissão. Então imagine o seguinte, né? Se você está numa instituição, num país onde você vê pessoas saindo pedindo demissão, a matéria saiu de que eles alegaram problemas pessoais. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso gera realmente um desconforto. Eu me sinto desconfortável, os investidores se sentem desconfortáveis, as pessoas olham para o Brasil e falam, peraí, que bagunça é essa? Sai notícia de que o ministro pediu demissão, depois sai que não, aí logo em seguida, né, os secretários do Ministério da Economia pedem demissão de fato e fica uma bagunça só. Com isso, consequentemente, aconteceu o que? A Bolsa de Valores caiu, tá? É natural isso, a Bolsa cair com essas notícias também, ok? Mas a taxa Selic está subindo. Se a taxa Selic está subindo, o que acontece? Automaticamente a Bolsa cai. Porque os investidores que não têm visão de longo prazo, eles ficam preocupados. E agora a Bolsa está caindo, começa a vender tudo, né? Porque as ações é um pouco mais arriscado, mas é possível sim você com uma estratégia de investimentos. E é isso que eu ensino para você. Você realmente focar no longo prazo para você ter retorno. Os investidores com medo tiram o seu dinheiro da Bolsa de Valores e vão fazer o quê? Colocar na renda fixa. Porque ela tem menos risco, né? Praticamente risco zero alguns tipos de investimentos, né? Como Tesouro Direto, por exemplo, CDB, enfim, você tem garantia ali, o Tesouro do Governo, CDB do FGC, o Fundo Garantidor. E aí eles falam, poxa, não, para que eu vou ficar na Bolsa de Valores? Só que aí que está o pulo do gato.
Você que não entende isso, se você faz isso, ou se você nem investe ainda, você não vai cometer esse erro que a maioria das pessoas estão cometendo. Que é fazer o quê? Que é sair da bolsa agora. Então as pessoas estão deixando uma baita oportunidade agora e migrando para a renda fixa. Você não pode ter tudo em ações e não pode ter tudo em renda fixa. Mas agora é o momento em que você deveria estar comprando ações e você está vendendo. Ou as pessoas estão vendendo ações quando deveriam estar comprando. Por quê? A bolsa está barata. Há muitas oportunidades de investimentos na bolsa. Boas empresas, excelentes empresas estão com um preço mais baixo. Então o momento de baixa é o momento de você comprar, de você aproveitar a oportunidade. E quem não tem essa visão de longo prazo, ele fica desesperado porque vê o dinheiro dele realmente caindo, né? O patrimônio dele não está crescendo, ele está perdendo dinheiro e ele vai lá e migra tudo para renda fixa. Mas quem tem visão, fala, opa, peraí, é esse momento que eu vou comprar. Eu vou conseguir comprar aquilo que custava R$100 por 80, por R$70. Então isso é bom. Fica mais barato para você e mais rápido você vai chegar à sua liberdade financeira. Ok? Então seja inteligente, não seja um investidor que investe por investir. Que vê todo mundo investindo. Não, meu objetivo aqui é trazer clareza para você. Trazer educação para você financeira, inteligência financeira para você multiplicar o seu patrimônio. Tá? Então vamos lá. A bolsa automaticamente cai porque todo mundo desesperado, né? Então é um cenário normal. Quando a Selic está subindo, automaticamente a bolsa cai. Esse é o momento de você comprar também, tirar um pouco o seu dinheiro da renda fixa e migrar para a renda variável, porque você vai ter o seu capital valorizado a longo prazo também, tá? Como eu te falei, a confiança dos investidores cai, porque essa estabilidade toda no Brasil, essa bagunça toda no Brasil. E por que isso é ruim para a economia também? Vamos pegar as empresas, tá? Por que é ruim? Poxa, as empresas, elas possuem dívidas, assim como eu tenho dívidas, assim como você tem dívidas, é normal, todo mundo tem dívida e deve ter dívida. Não existe esse negócio de que não tem dívidas, tá? A questão é se essas dívidas são de curto, médio ou longo prazo. Só que as empresas, elas fazem dívidas para quê? Para crescer, para financiar os seus projetos. E essas dívidas, geralmente, elas estão atreladas a um indicador. É uma dívida variável, por exemplo. Ao pega lá um empréstimo no banco, ela emite uma debenture, né, que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre debentures. E essa debenture ela está atrelada ao IPCA, por exemplo, que é o índice de inflação. Ou está atrelada à taxa Selic. Ou seja, à medida que a taxa Selic sobe, a dívida dessa empresa vai subir também. À medida que a inflação sobe, a dívida dessa empresa vai crescer também, vai subir também. E o que acontece? Isso é ruim para a empresa. Por quê? Ela vai ter que trabalhar mais para pagar a dívida. Poxa, ela, quem sabe, estava amortizando a dívida dela ou pensava até em emitir mais dívidas, ou seja, fazer mais empréstimos para crescer o negócio. Agora ela vai ter que se preocupar em tocar a operação dela para administrar a dívida. Então as empresas, elas se contraem, elas colocam o pé no acelerador, no freio e diz, espera aí, eu vou esperar. Agora eu preciso ter mais calma, o Brasil está muito instável. E se não bastasse isso, nós vamos entrar em 2022 na época de eleição e nós estamos vendo aí também manobras políticas, porque querendo ou não, né, os políticos eles querem fazer algumas manobras ou formas de mais populistas, ou seja, atender a maior parte da população com políticas que venham favorecer as classes mais pobres. Então, a pessoa que é pobre, quando eu digo pobre, principalmente de mentalidade, não só financeira, mas aquelas pessoas também de mentalidade e de dinheiro, de condições financeiras, que ela está ali achando que o governo é o salvador da pátria, que o presidente, que o fulano, que o prefeito, que o ciclano vai mudar a vida dela, vai transformar a vida dela. E ela está louca ali pelo Auxílio Brasil, pelo Bolsa Família. É lógico, gente, eu não sou louco, não sou aqui alguém que tem problema mental, jamais com preconceito contra quem tem, mas dizendo assim que graças a Deus eu tenho uma sanidade e não vou ser louco de dizer que esse dinheiro ajuda muitas pessoas, ok. Mas eu quero mostrar para você e que você entenda que você é o único responsável pela sua vida, que você não deve depender de ninguém, a não ser de Deus. Acredite em você ou não. Nós temos que respeitar as autoridades quando essas autoridades são dignas de respeito em relação aos seus comportamentos. A pessoa ela deve respeito, eu mereço respeito, você merece respeito. Mas as suas atitudes, seus comportamentos, se forem errados, e quando eu digo errado do ponto de vista ético, daquilo que é definido perante a lei, por exemplo, se eu estou roubando, se eu estou matando, se eu estou prejudicando alguém,
O meu comportamento não é adequado, então esses comportamentos não merecem respeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão cultuando políticos, brigando, quebrando o pau. Ah, o político A, o político B. Quando eles não estão nem aí para você, eles criam formas de você brigar por eles, e você fica defendendo ele, quando na verdade eles estão bem, ganhando dinheiro nas suas costas, aumentando impostos, a inflação aumenta, você tem que pagar a conta, e você não percebe isso, você fica defendendo o político A, político B. Pelo amor de Deus, respeito todo mundo merece. É a primeira coisa, é o princípio. Mas para de ficar bitolado. Acorda, desperta. Até quando você vai ficar vivendo nessa situação? Olha só, tudo isso que eu falei, eu até fui um pouco além. É ruim para a economia, é ruim para as empresas. É ruim para você que quer arrumar a sua casa, comprar o seu carro, levantar um projeto, pegar um empréstimo no banco para começar o seu negócio. Tá mais caro, juros, gera desconfiança. Então, isso não é bom para a economia, tá? Então já falei que isso vai retrair a nossa economia, o nosso PIB ele vai cair. O PIB é um dos principais indicadores para saber se um país está crescendo ou não. E mais uma vez vai retrair, tá? Já não é de hoje que o PIB do Brasil vem caindo, não tem evoluído e de fato isso vem prejudicando. Então outra coisa, o que o governo tem que fazer? O que o Banco Central tem que fazer? O que o nosso país tem que fazer? Ele tem que trabalhar com 3 pernas que geralmente a gente chama. É a política monetária, a política cambial e a política fiscal. O que é a política monetária? Tá? Vou simplificar aqui, que seria um assunto, uma live, uma aula só para isso, para explicar. Mas de forma simples para você, a política monetária é como o governo faz para gerenciar o fluxo de dinheiro dentro do país. Ou seja, para ter uma moeda forte. Tá, a taxa de juros, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, perdão, ele define uma meta de inflação. E essa meta já estourou. Eu não me recordo agora a meta de inflação. Se não me falha a memória, era 5 alguma coisa, pode ser que eu esteja errado aqui, mas era praticamente na metade do que está hoje. E a projeção é para encerrar o ano, se não me falha a memória, entre 10 e 11,25. Até fiz um post no Instagram falando sobre isso hoje. Ou seja, você está perdendo dinheiro, já vou falar sobre isso, que você está perdendo dinheiro, deixando o seu dinheiro parado na poupança, no CDB, alguns tipos de investimentos também. Vou explicar mais sobre isso. Mas enfim, já estourou. A meta da inflação já está ultrapassada. O governo já não conseguiu manter. E isso é a política monetária. Poxa, ele já não conseguiu cumprir a meta. Beleza, o que ele está fazendo agora? Está aumentando a taxa Selic para tentar conter a inflação. E a Selic tende a subir mais, a inflação está subindo mais. Então a política monetária não está sendo muito efetiva. Luiz, eu não estou entendendo. Deixa a dúvida aqui que eu vou responder depois, tá? Boa noite, Peixe. Seja muito bem-vindo, pessoal que está aqui no Instagram e também no YouTube. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver realmente não entendendo alguma coisa, deixa a pergunta aqui, deixa a dúvida aqui que eu respondo depois. Mas vamos lá, outro ponto aqui. Então eu falei da política monetária. A política monetária é basicamente 3 coisas. É a meta de inflação, que a inflação ela vai dizer se as coisas estão caras ou baratas. O Banco Central ele tem que usar manobras ali para definir aquilo que o Conselho Monetário Nacional definiu como meta. Ele usa a taxa Selic para controlar a inflação. Então, se a inflação realmente ela está subindo muito, eles vão fazer o quê? Eles vão subir a taxa Selic. Se a inflação ela está caindo, eles vão diminuir a taxa Selic para manter o equilíbrio. Inflação alta demais não é muito bom e deflação também não é muito bom, porque senão a gente tem um desencontro ali entre oferta e demanda. Ok? Política cambial. A questão da moeda, do dólar. Por que o dólar está subindo também? Poxa, desconfiança no Brasil. Taxa de juros subindo. Os investidores não estão confiando muito no país, tiram dinheiro do país também. E automaticamente isso faz o quê? Com que os preços do dólar subam. Menos moeda circulando. Por mais que o governo tente interferir, isso causa uma alta do dólar. Então é ruim também para as empresas, que geralmente importam seus produtos de fora. Para quem exporta, é ótimo. Quem manda lá minério de ferro, por isso que a Vale, por exemplo, ela pegou o ciclo da commodity, né, que é o minério de ferro, e também a alta do dólar, poxa, faturou muito. Empresas da Bolsa, por exemplo, que elas têm receita em dólar, isso é muito bom. Daí também a importância de você ter uma estratégia de investimentos, onde você tenha empresas também, já abrindo um parênteses aqui, que tem receita tanto em real, como receita também em dólar. E a nossa moeda está desvalorizando, caindo cada vez mais. Então você precisa também entender essa dinâmica. O que eu quero trazer para você aqui
é algo que é simples, pode parecer complexo a primeiro momento. Mas eu sou uma pessoa como você, simples, que nasceu e cresceu em uma família pobre também, financeiramente, mas que está crescendo, evoluindo como pessoa, financeiramente também. Então eu quero ensinar para você, eu quero mostrar para você que você pode, que você precisa cuidar do seu dinheiro, aprender e entender essas coisas que acontecem no dia a dia, tá? Então a política monetária, eu falei para você, a política monetária, a política cambial e a política fiscal. A política fiscal, o que o governo precisa fazer para ele honrar os seus compromissos, honrar as suas dívidas? É como você que tem que todo mês pagar as contas da sua casa. Da onde eu vou tirar dinheiro? Eu trabalho, Luiz, mas o que acontece? Eu gastei demais. O meu salário não foi suficiente para bancar as minhas dívidas. O que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar dinheiro? Poxa, duas alternativas. Ou eu reduzo os meus gastos, ou eu aumento os meus ganhos. O que é mais fácil? Pergunta difícil, o que você acha? Diz para mim aí, o que é mais fácil para você? Aumentar os ganhos ou diminuir os gastos? Comenta aí, não tem certo ou errado, enquanto eu vou tomar uma água aqui, é só uma reflexão. O que você acha? Poxa, aparentemente reduzir os gastos. Ah, vamos cortar tudo aqui. Beleza. Só que essa medida, ela funciona a curto prazo. A longo prazo, para você sair de uma dívida, você vai ter que fazer o quê? Aumentar os seus ganhos. O que o governo faz? Ele aumenta impostos. O que ele faz? Tributos, dividendos, para ter mais dinheiro. Tá pensando em criar novos impostos, enfim. E quem paga a conta no final é eu e você, que fica lá defendendo os políticos, você que fica brigando por A, por B. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, pelo amor de Deus. Para com isso, fizeram a lavagem cerebral em você. Ou espero que você tenha se libertado, senão que você se liberte com isso, porque eu vejo as pessoas brigando, eu falo, meu Deus, quanto mais conhecimento você tem, eu não sou o mestre dos magos, como diz a pessoal brinca, ele que sabe de tudo. Gente, eu sou uma pessoa simples como você, que busca conhecimento, que quer viver a vida da melhor forma possível e ajudar o máximo de pessoas. Estou aqui para tentar ajudar você, se você quiser ser ajudado. E você pode ajudar mais pessoas compartilhando essa aula, essa live aqui para mais pessoas. Ó, Luiz está falando sobre por que ele cansou do Brasil. Mas calma, eu vou explicar mais para você, ok? Então compartilha, você que está aqui no Instagram, clica no coraçãozinho aqui para que o Instagram leve para mais pessoas. Você no YouTube, clica no like também para que o YouTube possa levar isso aqui para mais pessoas, tá? Ó, o Peixe, o Rubens comentou o seguinte, ó, diminuir os gastos, né, que eu acabei de comentar. Então, o mais fácil é diminuir os gastos, mas não funciona a longo prazo, tem que ter mais ganhos, ok? E aí o governo faz o quê? Cria impostos, cria várias coisas aí para tirar dinheiro de você, de mim, e no final das contas não retribui isso aí, não distribui isso daí em serviços de qualidade, alimentação, segurança, transporte, moradia, saúde, enfim, somos prejudicados, tá? Então falei dos três, resumão aqui, política monetária, como é que vai controlar a meta de inflação, a taxa de juros e a circulação de moeda no país. Política cambial, o fluxo de moeda estrangeira, o nosso real que está desvalorizando, infelizmente, o dólar subindo cada vez mais. Então ele tenta também equilibrar, tá? Poxa, se ele aumenta também a taxa Selic, consequentemente o dólar tende a subir também, tá? Então assim, essas três pernas não estão casadas, não estão em conjunto, porque a dívida é muito alta do governo, e aí o que ele faz? Ele vai criar mais formas de tirar mais dinheiro. E quem paga a conta? Eu, você. E a política fiscal, que é isso, a arrecadação do governo, conta de mais e de menos. Infelizmente, os outros motivos pelo qual eu falo que eu cansei do Brasil, e para mim foi a gota d'água, é que a nossa moeda é uma moeda fraca. Infelizmente, ela não tem uma relevância e uma segurança tão grande como o dólar, por exemplo, que existe há centenas de anos. A nossa moeda existe há cerca de 27 anos. 27 anos, foi criada em 1994, 24 de 25 a 27 anos. Enfim, o nosso país ele não tem uma moeda forte. Então você precisa colocar o seu dinheiro em um país onde a moeda seja forte, onde o seu dinheiro ele esteja com acesso a outros mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, como a Europa, enfim, outros países. Então a nossa moeda também é fraca, tá? E aí esse é um dos motivos pelo qual eu falei para você o porquê que eu não vou investir somente no Brasil, vou começar a investir no exterior, vou antecipar esse objetivo, essa meta,
Simplesmente por uma questão de inteligência, racionalidade, de ver que eu não posso estender, você não pode estender e deixar o seu dinheiro simplesmente na mão de um único país. Infelizmente, a gente não tem tanta segurança. Como eu falei, a nossa segurança maior está em Deus. Mas eu digo aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer. E eu torno a repetir. Você está falando, Luiz, eu nem comecei a investir male no CDB, male no Tesouro Direto. Você já está falando de investimentos no exterior. Calma. Talvez você volte aqui depois, nessa aula, e vai lembrar do que eu estou falando. Nessa live, vai lembrar do que eu estou falando. E eu estou fazendo aqui um alerta para você, que você não pode ficar simplesmente investido num país. Se você ainda não investe, relaxa, vai por fase. Começa a montar a sua reserva de segurança, faz uma proteção pessoal e aos poucos você vai migrando. Eu estou aqui para ajudar você, estou aqui para te ensinar. Mas eu deixo um alerta, não dá. Por isso que eu falei aqui para mim, chega, cansei, não dá para ficar mais aqui. Então eu vou começar a investir no exterior e eu vou compartilhar com você como é que eu vou fazer isso. Que eu vou abrir uma conta na corretora para investir meu dinheiro, para começar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Você vai acompanhar essa jornada aqui. Então aqui eu estou abrindo para você o jogo, o que eu vou fazer também, tá? Porque o seu impacto tem, talvez você tenha até assustado com o tema desse vídeo. O que é isso? Luiz cansou do Brasil agora? Calma. Eu fico 50%. Ao mesmo tempo que eu creio no país, eu acredito no nosso país, eu também descreio. A minha confiança sempre está em Deus, mas eu estou no Brasil, eu estou aqui na Terra. Eu tenho que aprender a lidar com o meu patrimônio, com a minha vida, com as minhas coisas aqui na Terra. Enquanto eu espero para a vida eterna, que é o meu maior sonho, o meu maior desejo, é isso que eu acredito. Não sei se você acredita, mas eu acredito nisso. Mas enquanto estou na Terra, tenho que aprender a lidar com as coisas da Terra até que o eterno não chegue, até que as coisas futuras, a vida eterna chegue para mim. E eu quero ensinar isso para você. Então, por exemplo, a gente viu o exemplo da Venezuela. Imagine você investir somente em um país que você é um venezuelano, tá? Anos atrás você era um venezuelano. Tinha muito dinheiro, era milionário. Secando a garganta aqui. E aí, simplesmente, passa um tempo, o seu país quebra. E você que era multimilionário, tinha muito dinheiro, ou não, você pode falar, Luiz, eu era pobre mesmo, eu estou pobre, por exemplo, financeiramente, mas a riqueza está dentro de você, é só você ativar. Enfim, você perdeu todo o seu dinheiro. Luiz, você está dizendo que o Brasil ele vai quebrar, vai ficar igual a Venezuela? Talvez sim, talvez não, não sei. Mas o que acontece? Eu não quero pagar para ver isso. Pode ser que o país melhore, eu espero que melhore, ou não, enfim. Eu quero expor e eu vou expor o meu dinheiro a outros países também. Até por uma questão de inteligência. Não dá, não é só eu que vou começar a fazer isso. Os ricos, multimilionários fazem isso. Eles não investem o seu dinheiro somente em um país. Porque não dá, é muito instável. Tem coisas que não estão no meu controle, não está no seu controle. Então a gente tem o quê? Estratégias, formas de proteger o nosso dinheiro, de blindar o nosso dinheiro, o nosso capital, investindo no exterior, por exemplo. Então, vou compartilhar com você, e já quero adiantar que você não pode. Se você ainda não investe, poxa, não está legal para você, está errado. Você tem que começar a investir. E depois de começar a investir, você vai ter que investir no exterior. Quando você começa a entender a dinâmica dos investimentos, do mercado financeiro, você fala, peraí, não dá. Eu preciso de fazer alguma coisa. Tá? Então, assim, o Brasil é um país que ele muda em dias, mas passa anos e parece que nada mudou. Você já parou para pensar? É tanta coisa que acontece no nosso país que você fala, meu Deus. Então você precisa realmente criar estratégias para que você possa fazer o seu dinheiro ficar em segurança, diversificado. Lembra aquele ditado que eu sempre falo nos investimentos aqui? Não coloque todos os ovos em um único cesto. Não coloque tudo em um lugar, porque se der ruim, você perdeu tudo. Imagine que você está andando com uma cesta na mão, você tropeçou, caiu, poxa, quebrou tudo. Agora se você coloca um pouco na cesta, deixa um pouco na geladeira, um pouco em um pote. Se você cair, se você tropeçar, você não perdeu tudo. Então, tanto em investimentos nacionais, como também em outros tipos de investimentos, outros tipos de moedas que eu vou falar para você já. Tá? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Tá claro? O que você está achando? Ou eu estou falando abobrinha aqui? Eu quero que você tenha a sua mente aberta aqui. Tenha a visão expandida, tá? Não fique com a mente limitada. Já está na hora, chega, nós estamos cansados. Eu falei, eu cansei. Espero que você esteja cansado também de nadar e morrer na praia. De lutar e infelizmente ser prejudicado. Então você tem que lutar pela sua vida. Ninguém vai fazer nada por você a não ser você mesmo. Esse é um vídeo de alerta, de despertamento para você. Tá? Eu falei da moeda. E aí o que acontece?
Então você que quer investir, o que você vai fazer? Você vai começar a montar sua reserva, eu já falei. E aí você vai diversificar. Você vai diversificar o quê? Em tipos de investimentos, por exemplo, poupança, CDB, LCI, pode ser, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários. E aí também em ativos. Mais investimentos, por exemplo, criptomoedas. Hoje está falando muito sobre criptomoedas. Eu tenho que falar para vocês ainda, eu invisto, tá? Estou revelando aqui. Ainda não fiz um vídeo público, estou fazendo aqui, dando um spoiler para vocês, para você. Depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre investimentos em Bitcoin. Eu já invisto em Bitcoin, tá? Ainda não tô rico não com Bitcoin, porque tá muito caro, tá subindo, mas também fica um alerta para mim e para você que temos que olhar outros tipos de investimentos. Não dá para olhar só investimentos tradicionais. O mundo está passando por uma transformação, nós estamos passando por uma transformação. É Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, enfim, várias moedas estão surgindo. Luiz, eu nem sei o que é criptomoeda, calma, eu não vou falar muito aqui para não criar ansiedade em você. Mas é para abrir os seus olhos. Tem que buscar diversificação. Então, além de eu buscar investimentos em outros países, vou começar a investir. Eu quero falar em breve aqui sobre criptomoedas também, tá? E eu peço a sua ajuda por quê? Para você entender que eu sou um brasileiro real como você. Eu ainda trabalho CLT, eu cheguei do trabalho hoje em casa. Eu tenho família, sou casado, tenho uma filha, pago minhas contas, invisto. Sou um brasileiro como você, que está caminhando rumo à sua liberdade financeira. Então, eu tenho os desafios que você tem também. Eu já peguei trem, às vezes eu pego trem, eu vou trabalhar de moto, de ônibus, enfim. Sou um brasileiro real como você, mas que está lutando para chegar na sua liberdade financeira. E você que está acompanhando a minha jornada, para ver que é possível. Que não precisa ser nenhum economista, nenhum matemático, alguém que, como diz, manja muito de investimentos. Não, só basta ter coragem, vontade e disciplina. E saber que é questão de necessidade, não é nem porque você simplesmente gosta, mas é sobrevivência, para você fazer o seu dinheiro se valorizar, para você ter uma estabilidade financeira, para você, para sua família, para ajudar pessoas, enfim. É muito mais do que o dinheiro, não é simplesmente sobre isso, tá? Então, abrindo o jogo com você, vou começar a investir no exterior, criptomoedas, já tenho um pouquinho de Bitcoin, quero comprar sobre outras moedas também, vou estudar mais sobre criptomoedas e passar para você também, tá? Setores também, tem vários tipos de investimentos além do tradicional, tá? O que mais? E você tem que focar no longo prazo, como eu falei para você. Eu cansei do Brasil, que eu digo, dessa bagunça que a gente vê. Não dá para você ficar, a hora que você acha que as coisas estão indo bem, tem algum problema. E já adianto para você, talvez você esteja vendo essa aula aqui depois, você vai ver depois. Vai acontecer outros problemas, aconteceu a pandemia agora, eu sei que daqui a algum tempo vai acontecer outros problemas. Então essa live aqui eu digo que é atemporal, problema sempre vai acontecer. E se um problema encerrou na sua vida, vai vir outro. Eu tenho que me preparar para resolver, você tem que se preparar para resolver, né? E ir lidando com as coisas que vão acontecer no dia a dia. Mas eu preciso te alertar, quando eu digo, tá? Estou dizendo sobre, infelizmente, o nosso sistema político que guia o nosso país, não dá. Respeitar, toda pessoa merece respeito, eu torno a repetir, mas essas atitudes, esses comportamentos que a gente vê a cada dia, corrupção em cima de corrupção, e aí você sempre brigando por político enquanto você está sofrendo, quem está pagando a conta é você. Chega, respeito é respeito, mas não dá para ficar esperando que o salvador da pátria venha mudar a minha e a sua vida. Por isso que eu falei para você que eu cansei, não dá, tenho que buscar uma alternativa, estou aqui fazendo o que eu posso. O que não está no meu controle, tudo bem, mas o que está no meu controle eu vou fazer e quero ajudar você também se você quiser. Só depois não vem falar que eu não avisei. Já canso de falar para você começar a investir, você espera às vezes estar tudo perfeito, não precisa. Começa com o pouco que você tem. Começa com 30 reais, com 5 reais, com 20. Começa, o importante é começar e você vai melhorando ao longo do caminho. Torna a repetir, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Para você dar um futuro melhor, ou não só o futuro, tá? Porque o futuro pode não chegar, mas um equilíbrio entre o hoje e o amanhã. Você viver bem o hoje, mas também ter um futuro melhor. Então pense muito bem, tá? O que mais que eu coloquei aqui? O momento ideal para investir, até falando sobre o exterior, tá? Para você ver como que é a dinâmica, tá? O começo é sempre hoje. O melhor dia para você começar, na verdade, foi ontem. O segundo melhor é hoje e o pior é amanhã. Então, se você pudesse ter começado antes, beleza. Se não,
Não adianta se lamentar pelo que aconteceu no passado, não tem como voltar ao passado, a gente só pode construir um futuro novo a partir das decisões que a gente toma agora. Então, só para você entender, por exemplo, o Bitcoin, ele chegou a valer centavos. O Bitcoin ele foi negociado, se eu não me falha a memória, em 2008, foi 2 pizzas, ele foi compraram 2 pizzas com Bitcoin. E se essas pessoas, por exemplo, que tivessem o Bitcoin, tivessem esses Bitcoins até hoje, elas teriam mais de 3 bilhões de reais. Tá? Então, assim, a gente está passando por um novo momento, coisas estão acontecendo, e relaxa, calma, tá? Que eu vou trazer para você, só que eu preciso que você tenha paciência, porque não é fácil para mim chegar do trabalho aqui, gravar vídeo, editar, pagar alguém, tem família, tem uma série de coisas. Então a sua ajuda que eu peço, que eu estava falando, acabei esquecendo, é se inscreve nesse canal. É a forma de você me ajudar, dá o like no vídeo, curte o vídeo para que o YouTube leve para mais pessoas, para quê? Para que cada vez mais eu possa ter mais autonomia, mais liberdade e trazer mais conteúdo. Eu gostaria de postar muito mais vídeos aqui durante a semana, fazer muito mais lives para você. Mas eu não tenho como ainda. Então por isso que eu peço a sua ajuda. Pede para pessoas realmente que queiram esse conteúdo, né, se inscrever para que possa ajudar o meu trabalho e levar realmente educação de qualidade para você. Tá bom? Então vamos lá. Comece com o que você tem. Estava até falando aqui, perdi um pouco o raciocínio. O momento ideal para investir no Bitcoin era lá atrás. Mas ele vai continuar subindo, tende a subir. Tá? As coisas sempre tendem a subir. A bolsa também, o ideal era você ter investido mais atrás ainda, quando ela estava com 60, 70, 80 mil pontos. Mas nunca é tarde. Só que o quanto antes você começar, melhor vai ser. Então não fica deixando para depois, não fica adiando, que o momento sempre é oportuno, tá? Então assim, eu queria compartilhar isso com você, tá? Eu vou compartilhar os próximos passos de investimento. Eu creio que eu falei tudo que eu tinha que falar aqui, eu não vou me estender mais. Se você tiver alguma dúvida aqui, algum comentário, fala agora, esse momento, essa oportunidade que você tem de falar. Então acho que a ideia geral é essa. Por que eu falo que eu cansei? Porque não dá para depender de tantas coisas do governo. Então eu vou buscar alternativas de investir meu dinheiro fora, de fazer o máximo para que eu não venha depender exclusivamente de um único lugar, de um único país, tá? Se você realmente tem alguma dúvida, comenta aqui agora. Deixa eu só revisar tudo que eu falei. E lembrando, tá? A economia, a bolsa, só um alerta importante, ela vive de ciclos, é natural isso. É momento de subida e momentos de queda. Então, daqui a um tempo, a bolsa vai subir de novo, ela vai cair de novo e sempre vai viver nesse ciclo infinito. É um ciclo. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui agora porque é o fim do mundo, é o fim do Brasil, não. Vai sempre acontecer isso daqui, mas para mim foi o estopim, porque a gente acompanha, você vê várias coisas acontecendo, achando que o país vai para frente, quando vai ver, surge uma bomba. Ah, o Brasil vai andar, surge uma bomba, volta tudo de novo. Como se você caminhasse uma montanha, está chegando lá no topo da montanha, você vai tropeça, volta tudo abaixo. Então não dá. Países como os Estados Unidos, né, outros países da Europa, por exemplo, têm políticas muito mais fortes, economias muito mais fortes, moedas muito mais fortes. Então eu quero expor meu dinheiro também a esses países, a empresas gigantes como Apple, como Google, como Amazon, como Tesla, como Coca-Cola, enfim, uma série de empresas que tem, empresas top como P&G, como Johnson's, enfim, várias empresas no exterior, REITs, tipos de investimentos que são como fundos imobiliários. Então eu quero investir também, vou investir também e vou compartilhar com você. Então é isso, aguarde aí os próximos capítulos, os próximos vídeos. Talvez seja breve, talvez não, é mais provável que não seja tão breve, como eu te falei. Ainda estou CLT e sou trabalhador como você, mas não dou desculpa, faço o que posso fazer e vou fazer sempre o melhor, tanto para a minha própria família e principalmente para você também, porque eu só cresço se você crescer, tá bom? Deixa eu aqui fazer o momento do print e pedir a você agora que comente lá no post que eu acabei de postar no Instagram. Você que está no Instagram, ok? Você que está no YouTube aqui, não me segue no Instagram, vai lá e comenta o seu aprendizado, a lição que você tirou realmente da aula de hoje, da live de hoje, e deixa sua dúvida, seu comentário lá, a sugestão. Deixa eu só fazer um print aqui e você faz o seguinte, posta nos seus stories do Instagram e me marca com algum insight, algum conteúdo, alguma coisa que você aprendeu na aula de hoje, tá? Se inscreve aqui no canal do YouTube para que você possa ficar notificado dos próximos vídeos também. E entre no grupo de WhatsApp, tem um link aqui embaixo na descrição, na bio do Instagram também, para você entrar no grupo de WhatsApp e participar lá e também acompanhar todos os conteúdos. Fechou? É isso, deixa eu printar aqui a tela. Vou contar até 3 e printar a tela aqui, porque às vezes tem um delayzinho para que você possa repostar. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3.
aqui no YouTube, no Instagram agora. E é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, que você realmente tenha refletido, que fichas tenham caído para você e que você realmente comece a investir, que você comece a prosperar, não só nas finanças, hein, mas em todas as áreas da vida. Fechou? Te desejo uma vida de vitória, que você seja abençoado até o tutano. E eu fui.